Está marcada para amanhã a reunião do Conselho Europeu sobre a relação com os Estados Unidos, depois de Trump ter imposto tarifas a países da Europa por causa da Groenlândia. A gente vai seguir falando sobre esse assunto agora com o professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard. Bem-vindo mais uma vez aqui, professor. Obrigada por conversar com a gente no Money e uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Prazer. Boa tarde a todos. Professor, eu quero muito ouvir a sua percepção do que a gente tem acompanhado envolvendo a Groenlândia. A gente tem diversos países da Europa, inclusive o pessoal do Parlamento Europeu falando, olha, já está na hora da gente suspender o acordo que a gente fez como União Europeia com os Estados Unidos, aquele por causa das tarifas, né? Justamente por causa dessa situação, desse cenário, dessa guerra envolvendo a Groenlândia. Como é que o senhor enxerga o que está acontecendo nesse momento? Olha, Muriel, eu vou começar do fim, né? Essa declaração do Trump de que ele não usará força para anexar território da Groenlândia é a grande notícia do dia, porque até aqui ele tinha se recusado a dizer que não usaria a força. Isso gerou um movimento nos Estados Unidos no Congresso, inclusive com deputados e senadores republicanos do partido do Trump, dizendo que isso seria motivo para pedido de impeachment. Para fazer uma ação militar no exterior, o presidente precisa de fundos liberados pelo Congresso. Então, nós já sabíamos, pelas movimentações na Câmara e no Senado, que não haveria liberação de recursos para o Trump usar a força. Então, ele já não poderia fazer isso. Ele gostaria muito de ter poderes de um déspota, mas ele ainda tem freios e contrapesos nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto, essa é a grande notícia. Mas ele deixou muito claro que se a Europa não ceder o território da Groenlândia, os Estados Unidos lembrarão disso. Ficou uma espécie de ameaça, né? Agora, sobre os acordos comerciais, a pressão nos últimos dias já parecia direcionada para o comércio, porque, veja só, no ano passado foi celebrado aquele acordo comercial muito criticado, no qual a União Europeia se comprometeu a pagar 15% de tarifas para os Estados Unidos, em troca de não tarifar nada dos produtos americanos. E o Reino Unido 10% de tarifas, com cotas de exportações, inclusive para automóveis. 8 países, 7 da União Europeia e o Reino Unido enviaram tropas para fazer exercícios na Groenlândia, e aí o Trump veio com essa questão das tarifas de novo. Ele disse que iria tarifar esses 8 países com 10% a partir de 1º de fevereiro, e se a questão da Groenlândia não fosse resolvida, em 25% a partir de abril. E foi aí que a Europa freou. Ele disse, não, então espera aí, já que nós fechamos esse acordo no ano passado, foi difícil de fechar, foi um acordo considerado ruim para a Europa, ruim para o Reino Unido também. E agora, países da União Europeia e o Reino Unido serão tarifados por proteger um território que é de um aliado dos Estados Unidos, por fazer exercícios nesse território, então agora esse acordo com os Estados Unidos também será freado. E aí eu só vou finalizar, Muriel, dizendo que ontem o presidente da França, o Macron, ameaçou usar um mecanismo que ele apelida de bazuca, né? Que é uma medida anticoerção, e essa medida anticoerção bloquearia 93 bilhões de euros para os Estados Unidos. Isso acabaria ferindo também a Europa. As primeiras previsões eram de que isso reduziria em 0,5% o PIB da União Europeia neste ano, mas claramente a guerra agora continua sendo comercial, como aliás começou na área comercial no início do ano passado, Muriel. Professor, você acha que o Trump recuou diante do que tem acontecido? Porque ontem a gente viu um discurso de Donald Trump para celebrar aí esse 1 ano de mandato dele, desse segundo mandato, e ele deixou muito claro, muita gente perguntou na verdade, o que o senhor vai fazer com relação à Groenlândia? Ele falou, vocês vão descobrir logo, vocês vão descobrir. Ele não quis dizer qual seria o movimento, mas essa fala, e a gente está sempre acompanhando o mercado, gerou uma grande apreensão. A gente viu as bolsas caindo lá nos Estados Unidos, uma queda que não acontecia desde novembro do ano passado, por exemplo. E aí queria muito entender a sua percepção, porque hoje a gente tem o movimento contrário, a gente viu Donald Trump falando que não vai tomar a força à Groenlândia, não vai usar a força na Groenlândia, e esse foi o ponto crucial para essa virada nas bolsas que a gente acompanhou por aqui. Portanto, na sua percepção, a gente teve um Trump
talvez dando um passo atrás ou não necessariamente? Como é que o senhor também enxerga essa postura de Donald Trump? O Trump estava blefando. O Trump não pode fazer tudo o que ele quer. Isso é muito claro. O senador Mitch McConnell, por exemplo, que é líder do Partido Republicano no Senado, já havia se pronunciado contra qualquer agressão à Groenlândia. Na Câmara dos Deputados, o também republicano Don Bacon havia afirmado que ele apoiaria um pedido de impeachment contra o Trump caso houvesse uma agressão à Groenlândia. E veja só, Muriel, não há menor necessidade dos Estados Unidos adquirirem ou anexarem ou ocuparem a Groenlândia. Não há necessidade por quê? Eu vou pegar uma parte da fala do Trump nesse discurso. Ele disse que os Estados Unidos devolveram a Groenlândia para a Dinamarca. O que aconteceu foi que em 1940 a Dinamarca foi invadida pelos nazistas. Essa parte da narrativa histórica é verdade. Em 6 dias os dinamarqueses foram invadidos. E aí os Estados Unidos aceitaram em 1941, firmaram um acordo com os dinamarqueses no exílio, com a liderança dinamarquesa no exílio, para proteger a Groenlândia. Eles foram até a Groenlândia, os Estados Unidos temiam que os nazistas atacassem território dos Estados Unidos a partir da Groenlândia, então também tinham interesse em defender aquele território. Isso foi antes dos Estados Unidos ingressarem na guerra, antes de Pearl Harbor ser bombardeado pelos japoneses. E ali na Groenlândia, entre 41 e 45, os Estados Unidos fizeram 2 bases aéreas que durante décadas se transformaram nos 2 principais aeroportos da Groenlândia. Em 1946, os Estados Unidos ofereceram 100 milhões de dólares em ouro pela aquisição da Groenlândia. Mas a Dinamarca não quis fechar esse acordo, não quis vender a Groenlândia. E aí, em 1951, foi assinado um acordo que dá direito aos Estados Unidos colocarem tropas na Groenlândia, inclusive dá direito aos Estados Unidos fazerem parte desse projeto Domo de Ouro que o Trump quer para proteger os Estados Unidos de mísseis balísticos intercontinentais da Rússia e da China. Esse acordo de 51, ele foi revisto em 2004 para atender a população que mora na Groenlândia. São 57 mil pessoas hoje. E essa população da Groenlândia, desde 2009, tem direito a pedir independência. Mas eles não querem ficar independentes da Dinamarca. E também não querem fazer parte dos Estados Unidos, conforme demonstram pesquisas de opinião. 85% da população da Groenlândia é contra fazer parte dos Estados Unidos. E 80% da população dos Estados Unidos é contra ações militares dos Estados Unidos na Groenlândia. Então, qual seria o apoio do Trump para fazer qualquer incursão militar na Groenlândia? Ele não teria apoio da população, não teria recursos do Congresso, e operações militares precisam de recursos, e provavelmente sofreria um pedido de impeachment se fizesse uma ação militar na Groenlândia. Isso além de acabar com a OTAN, porque seria uma forma de implodir a OTAN. Então, já que o pacto que foi firmado em 51 e revisto em 2004 já permite operações militares dos Estados Unidos, inclusive para afugentar, para dissuadir russos e chineses do território da Groenlândia, e já que toda a opinião pública, ou grande parte da opinião pública e o Congresso é contra essas ações do Trump, ele estaria completamente isolado no uso da força militar contra esse território semi-autônomo da Dinamarca, Muriel. Perfeito, professor. Obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário e trazer esse contexto para a gente continuar acompanhando e, claro, repercutindo. Contamos, inclusive, com o senhor ao longo desse ano de 2026 para continuar atualizando tudo o que acontece. Obrigada, viu? Obrigado, sempre um prazer. Obrigada, uma boa tarde.